killed up the person who kidnapped him. Kidnapped him. When you, how did this guy get in the boot? I put him in the boot because I had the gun. Which gun did you have? I had the, Mr. Warren, hold it up. AR-15. See, if people didn't do these unfortunate things, you guys wouldn't have a job. Well, there's a lot of truth in that, man, let me tell you. That one there? Yes, Yeah. that was the one. This is the one. It's a sweet little gun. No início dos anos de 1990, uma mulher de meia-idade, milionária graças à herança de uma fortuna do negócio de loterias da família, conheceu um jovem de 20 e poucos anos chamado Martin Bryant. A mulher era conhecida por seus gostos excêntricos, seu nome era Ellen Harvey, que convidou o jovem Martin para trabalhar em sua casa na pequena cidade de Coppin, na região australiana da Tasmânia, oferecendo para ele que trabalhasse para ela como jardineiro e ajudasse nos exteriores de sua fazenda, em troca de um pequeno salário simbólico. Aos poucos, a dona da fazenda acabou se apaixonando pelo jovem de olhos azuis e longos cabelos loiros. Os dois começaram um relacionamento romântico enquanto Martin se mudou permanentemente para a casa da mulher em Coppin. Ele vivia de um dinheiro do governo mensalmente desde criança após ser declarado inválido em um centro de educação especial. Ela, enquanto isso, o cobria de presentes e lhe dava todo o conforto possível, mesmo que isso significasse diminuir seu patrimônio. No entanto, em 1993, Ellen morreu em um acidente de trânsito, deixando Martin com sua herança, uma fortuna de aproximadamente $500 mil, que passou a ser controlado por sua mãe. Desde então, e com recursos financeiros mais do que suficientes, Martin Bryant iniciou uma espiral de consumo de pornografia bizarra envolvendo zoofilia, e tornou-se cliente assíduo de prostitutas que ligavam para ir à sua casa. A solidão reforçou o caráter recluso do jovem que, aos 28 anos, decidiu cometer um total de 35 assassinatos em 28 de abril de 1996. A história de Martin Bryant começa com seu nascimento em 1967. Ele era irmão mais velho de uma família de classe média em Lena Valley, na Tasmânia. Desde pequeno, seus pais perceberam que algo não estava bem com o menino, que parecia excessivamente distraído e com pouco interesse pelos estudos. Com as avaliações mentais, os testes decretaram que a criança tinha um QI abaixo de 70, quase 20 pontos abaixo do limite da média, e um valor que só se registra em menos de 5% da população. Ele foi diagnosticado uma criança especial. Então, uma reviravolta mudou os planos de trabalho de seu pai, Maurice Bryant, que teve que pedir aposentadoria precoce para atender todos os cuidados que seu filho precisava. Depois de alguns anos na escola, Martin foi provocado e intimidado a ponto de ser batizado com um novo apelido, Stupid Martin, ou em português, Martin o Estúpido. Uma situação de bullying excessivo que o deixou cada vez mais distante socialmente, contando até mesmo com episódios de violência repentina. Em uma ocasião, ele até atacou um colega de classe com uma lança durante uma aula de mergulho. Também era comum em sua vida torturar animais silvestres muito presentes na área próxima onde viviam os Bryants. Com o passar dos anos e com o filho passando mais tempo na escola do que em casa, Maurice, o patriarca da família, decidiu que era hora de investir em um novo empreendimento. Compraria uma casa de hóspedes chamada Seascape, localizada em Forsyth Valley, e a transformaria em um pequeno hotel para turistas. No entanto, um casal chamado David e Sally Martin foram em frente e compraram o hotel antes de Maurice, que caiu em uma depressão profunda que terminou com seu suicídio em 1993, mesmo ano que Ellen Harvey viria a conhecer seu filho. Para os Bryants, a compra frustrada do hotel foi claramente o gatilho para que o pai de Martin tirasse sua própria vida, uma ideia que ficou na mente de Martin nos 3 anos seguintes, o perturbando. Depois da morte do pai, Martin começou a brincar com armas de fogo, transformando isso em um hobby. Além do comportamento rebelde, ele começou a ameaçar seus vizinhos na fazenda de Coppin. Ele até alertou um deles dizendo: "Todos vão se lembrar de mim pelo que vou fazer."
E, na última semana de abril de 1996, Martin Bryant foi a uma loja de armas para comprar um rifle semiautomático Colt AR-15. Enquanto ele dirigia um Volvo 244, fez sua primeira parada em 28 de abril no Seascape, o hotel que seu pai tentou comprar e não conseguiu. Então, ele entrou, assassinou Sally e David Martin a sangue frio por ocuparem o hotel que seu pai queria tanto e trancou o local antes de sair com os corpos dentro. Embora os assassinatos de Martin durassem mais algumas horas, a polícia não descobriria os corpos do casal até que os crimes parassem. Ao meio-dia, ele deixou o hotel em direção à prisão de Port Arthur, que é um ponto turístico e de visita de muitos tasmanianos, principalmente aos domingos, o dia que mais lotava. Uma hora depois, Martin atravessou o pedágio levando sua mochila em que carregava o fuzil e parou no café Broad Arrow, ao lado do presídio. Sentou-se em uma mesa e fez uma refeição. Assim que acabou de comer, Martin foi para a parte de trás do café e colocou uma câmera de vídeo numa mesa vazia. Montou a câmera, sacou a Colt AR-15 semiautomática e abriu fogo nos turistas e clientes. Nos primeiros 30 segundos, ele matou até 12 pessoas. A primeira delas um homem de origem asiática e sua esposa, a quem ele atirou na cabeça. Em 15 segundos, tinha disparado 17 tiros, matado 12 pessoas e ferido 10. Martin então foi para o outro lado da loja e disparou mais 12 vezes, matando mais 8 pessoas, enquanto feria mais 2. Depois, mudou de cartuchos antes de sair, disparando sobre as pessoas no estacionamento. Após isso, ele entrou em seu Volvo 244 amarelo e, enquanto conduzia o carro, saiu atirando e matou mais 4 pessoas, e ferindo mais 6. Martin conduziu 300 metros pela estrada, onde uma mulher e suas 2 filhas estavam caminhando na beira da estrada. Ele parou e disparou 2 tiros, matando a mulher e a criança que ela carregava. A outra criança tentou fugir, mas Martin a seguiu e lhe matou com um só único tiro. Depois roubou uma BMW dourada, matando todos os 4 ocupantes do carro. Então parou o carro em um posto de gasolina ao lado de um casal que estava em um Toyota branco e, apontando a sua arma, ordenou ao motorista masculino que fosse para o porta-malas da BMW que ele tinha roubado, o fazendo assim de refém. Depois de fechar o porta-malas, ele disparou 2 tiros no para-brisas do Toyota, matando a esposa do refém. Ele então regressou ao hotel, incendiou o carro roubado e levou o refém para dentro, junto com os corpos do casal Martin, que ele havia matado antes. A polícia apareceu rapidamente e tentou negociar com Martin durante várias horas. E a única exigência esquisita de Martin Bryant era ser transportado num helicóptero do exército para um aeroporto. Durante as negociações, Martin matou seu refém. Ele tentou escapar, botando fogo no hotel e fugindo na mata. A polícia então pôde observar à distância enquanto Martin Bryant tentava escapar da casa em chamas e o capturou, sendo então preso e levado ao hospital com graves queimaduras nas costas e nas pernas. Lá dentro do hotel, a polícia encontra então os corpos do casal Martin e do refém, que haviam sido executados antes do início do incêndio. Feita a avaliação psiquiátrica, os médicos decretaram que, além do baixo QI de Bryant, ele sofria de uma síndrome de Asperger e também esquizofrenia. Ainda assim, o psiquiatra Paul Mullen estimou que, embora o Sr. Bryant fosse claramente um jovem perturbado, ele não era mentalmente doente, portanto, Martin estava apto para ser julgado. Um processo e um julgamento carregado de polêmicas, principalmente no que se refere a alguns meios de comunicação. A imprensa publicou imagens e versões conturbadas da história pessoal do assassino. Da mesma forma, o governo australiano realizou uma profunda reforma da lei sobre armas semiautomáticas e espingardas de tiro múltiplo dentro do país. Houve uma severa restrição nos requisitos e autorizações de venda de armas, depois que o jovem as comprou sem ter carteira de habilitação para possuí-las. O júri condenou Martin Bryant a 35 penas de prisão perpétua, sem possibilidade de revisão. Ele pegaria mais de 1000 anos de cadeia.
Desde então ele permanece preso sem possibilidade de falar com a mídia ou parentes não diretos. Desde 2015 encontra-se num módulo de isolamento na prisão de Risdon Valley, onde se verificou uma drástica alteração física no jovem, hoje com 56 anos. Até hoje, a prisão de Port Arthur é um grande local de visitação e foi declarada Patrimônio da Humanidade há mais de 20 anos.